Nossa conversação de hoje vai transitar da relação jurídica de emprego para a observação, para o exame do próprio direito do trabalho. Esta passagem, que envolve também alguns conhecimentos gerais sobre o trabalho, já teve essa parte observada anteriormente e, por isso, estamos fazendo a transição já direto para a parte jurídica propriamente dita. Quer dizer, jurídica atual do ordenamento jurídico positivo brasileiro, porque a formação histórica do direito do trabalho, e ele aqui no Brasil, que nós vamos observar agora, já se iniciou na aula passada. Então, sejam bem-vindos e vamos começar nossa tarefa. Sucesso para todos. A relação jurídica de emprego tem três termos altamente relevantes e significativos para o seu conteúdo. O primeiro deles é a relação, que mostra que ela só se dá num meio relacional. O trabalho isolado, individual, egoístico, por assim dizer, não é objeto do direito. E quando eu estou falando isolado, agora nessa época de pandemia temos que observar isso com muito cuidado, eu não estou retirando do meio das relações de trabalho aquela que é relacional, porque tem um tomador de serviço e tem um prestador do serviço subordinado ao primeiro. Esta, mesmo que se dê fora da sede do tomador de serviço, se dê na casa, no domicílio do empregado, em algum outro centro de prestação de serviço, ou viajante, ambulante, trabalhador externo, ou noutra cidade, na fazenda da grande empresa agrícola e tal. Tudo isto continua a ser relação de trabalho, desde que tenha as duas partes relacionais. Por isso, quando eu falo em trabalho isolado, eu não quero dizer aquele que é prestado sozinho ou distanciado do chefe, vamos dizer assim. Eu estou me referindo ao trabalho isolado que não repercute no direito do trabalho, é aquele que a pessoa oferece à comunidade ou o consome, ou o aproveita por si mesmo. Não o que ela presta, não nenhum dos que ela presta para uma pessoa determinada que previamente definiu que vai tomar para si o trabalho daquela outra mediante alguma contraprestação e que vai ter, então, uma supremacia, uma possibilidade de ordenar, de organizar o trabalho da outra pessoa. Tanto que o artigo 2º da CLT, quando entra nesse assunto, fala que empregador, entre as diversas características de empregador, que nós vamos ver posteriormente, coloca lá previamente o fato de o empregador gerir, administrar, comandar a atividade trabalhista, a atividade obreira do seu empregado, daquele do qual ele se apropria da atividade produtiva. Então, o segundo termo de importância é esse que a gente vai examinar hoje, quanto à juridicidade. E o terceiro é o trabalho propriamente dito, o esforço que a pessoa faz lançando sobre o mundo a sua energia pessoal, a sua energia humana, intelectual, física e até sentimental, sensitiva, sensível, ou como lá se queira dizer, daquilo que envolva a afetividade, que envolva os sentimentos, a emoção humana.
por exemplo, um artista de teatro, de música, de cinema e tal, quando é contratado pela Rede Globo para exercer, para prestar aquela atividade dentro do planejado, dentro do ordenado pela tomadora do serviço, ele está entregando um serviço que é, ao mesmo tempo, emocional e de afetividade sensível, ligado à sua parte emocional e afetiva. Da mesma maneira que o que está quebrando pedra, encomendada essa quebra de pedra por um terceiro, que gere o seu serviço, também está prestando esse serviço sob forma subordinada. Várias dessas características que eu usei agora para descrever a relação que nós estamos abordando, nós vamos ver depois, detalhadamente, a hora que estivermos dando um conceito, uma definição, as características e os princípios desse setor da atividade humana que nós estamos abordando. E aí vem uma coisa: todo setor humano está no direito do trabalho? Eu já mencionei para vocês que não, porque o direito do trabalho, e aqui nós estamos entrando então na faixa da juridicidade, o direito do trabalho impôs como características das pessoas e da relação que ele estabelece disciplina, ou melhor, que ele reconhece disciplina, porque quem estabelece essa relação são as suas partes. Então, esse direito do trabalho estipula como essenciais a essa relação trabalhista essas características que eu mencionei agora, en passant, e que, posteriormente, nós vamos analisar cada uma delas de acordo com o que o direito do trabalho exige delas. Mas, então, o que fica de fora e por que fica de fora? Vamos ver isso agora em duas linhas. Uma vertical, que adentra pela história, pelas longínquas formas de relações humanas, sejam relações trabalhistas, econômicas e principalmente políticas, que aquelas que impõem preceitos para reger o grupo humano, seja esta, através dos tempos, que nós chamamos de vertical, seja outra que eu chamo de horizontal, que implica nas diversas variáveis, nas diversas formações atuais que pode ter uma relação de trabalho. Então, antes de entrar nisso, vamos mencionar, primeiro, que eu vou passar também para vocês, através do nosso programa Teams, os gráficos, os esquemas que demonstram isto formalmente para vocês. Segundo, vamos começar pela linha do tempo que atravessa preteritamente a história das relações, da evolução das relações de trabalho. Isto nós podemos começar, então, na mesma ordem que nós começamos aquela história das próprias relações de trabalho. A primeira forma pela qual se deu esse trabalho não era, obviamente, jurídico-trabalhista. Primeiro, que não existia um ordenamento jurídico positivo posto sobre a comunidade. A comunidade formulava os seus comportamentos jurídicos através da sua cultura, da sua história e de algumas fontes de informação e de aconselhamento da atuação humana, aconselhamento ativo, como o conselho de anciãos, o chefe militar, a mulher que guardava os bens da tribo e que, de uma certa forma, disciplinava como usá-los, a quem destiná-los e como usá-los dentro da atividade tribal de manutenção, porque há tribos
só se destinava à atividade de manutenção, mesmo nas intensas e frequentes guerras que ela entrava, pelo menos enquanto estava vencendo, porque o dia que perdesse uma daquelas guerras seria exterminada pela outra, pelo menos enquanto estava vencendo, tudo isto tinha uma forma comunitária. E esta forma comunitária tinha por si mesma os seus preceitos, a forma habitual de exercê-la, as crenças que a delimitavam e mais essas pessoas que eu falei que também tinham voz ativa, voz impositiva na determinação da forma de conduta humana em sociedade, quer dizer, forma de conduta humana relacional. Pois bem, depois disso vieram os impérios. Primeiro, começando com os pequenos e crescendo nas cidades-estado da Grécia, por exemplo, os imperadores, os reis, os tiranos, tinham lá os diversos nomes pelos quais, arcontes, por exemplo, pelos quais eles denominavam as lideranças, as autoridades, os postos de autoridade, mas o fato é que essas autoridades, que muitas vezes não tinham apenas o poder consanguíneo, a forma da consanguinidade de se impor, de estabelecer comportamentos, condutas impositivos para todas as pessoas da tribo, elas comandavam uma cidade. Então, esta cidade centralizava o império. Modo de dizer que o conceito de império implica também na sua grandeza material, grandeza territorial e no domínio de todos, inclusive dos outros não tribais que viviam neste território. Mas aí dessas cidades-estado atenienses, os impérios anteriores a ela, como o egípcio, o medo, o persa, o babilônico e assim por diante, nós tínhamos outra forma das pessoas se organizarem para o trabalho. Passamos a ter algumas que cuidam dessa burocracia do Estado, que cuidam do exército, que passou a ser especializado, em vez de ser o povo em armas, como era na sociedade tribal anterior, e como voltará a ser na época do feudalismo, que é muito baseado na organização tribal. E, então, enquanto está nessa fase dos impérios, havia esse pessoal que cuidava dessa burocracia, dessa gestão do grupo. Haviam aqueles que cuidavam da segurança, que cuidavam da parte bélica desse grupo, já especializados, e que muitas vezes, exatamente por serem os belicistas do grupo, dominavam os primeiros, os burocratas. E havia, abaixo deles, todo o povo que os sustentava, que produzia a riqueza da cidade-estado ou do império e que caracterizavam aquele império enquanto comportamento e modo de vida. Estes é que eram os trabalhadores, mas eles trabalhavam limitadamente e não era sob regime de submissão aos dignitários dos impérios e das cidades-estado, como nós vamos ver. Eles trabalhavam para si e com a sua produção destinada à cidade enquanto mercado e à exportação enquanto forma de relacionamento econômico com o resto do mundo. Chegou num ponto em que nós passamos a introduzir também nesses estados um fruto da inteligência cruel humana. É que continuaram havendo as guerras. Eu falei no início que elas eram muito frequentes nas tribos. As tribos viraram cidades, foram sucedidas pelas cidades.
as cidades viraram impérios, tanto as cidades quanto os impérios começaram a praticar uma divisão do trabalho que já tinha ocorrido desde a tribo, entre o chefão tribal, guerreiro, entre o conselho de ancião e entre as mulheres, com os demais, que eram, vamos dizer assim, o povo. Lá não existia essa noção, porque todos eram da mesma tribo. Mas nos impérios, o império absorvia gente de outras tribos, exatamente porque ele se expandia através das guerras, quer dizer, tomando outras cidades, ela pertencia ao império, tinha que se submeter à organização que o império se autoimpunha. Mas também porque elas, neste trabalho de conquista, de definição de poderes e de divisas, de garantia da sua independência, elas avançavam e tomavam territórios, cidades, equipamentos industriais, comerciais, navios e tal, dos outros. Lá no início, ainda na fase tribal, comunitária, eles destruíam isso tudo, metiam fogo, matavam as pessoas e tal. Aí, nos impérios, já agindo sob uma inspiração muito mais econômica do que humanitária, o que é um absurdo, porque a gente diferenciar econômico de humanitário é errado, que o econômico é pelo menos humano. Mas, com o passar das gerações, dos milênios, ele foi deixando de ser humanitário. E aí, neste caso, por exemplo, fala, gente, nós estamos matando aquelas pessoas, pondo fogo naquilo tudo, aquilo tem valor, aquilo é útil, aquilo pode ser, e eu já falei para vocês que a utilidade é uma característica do bem do qual a gente se apropria para realizar o nosso direito, o nosso interesse. Ele se transforma em direito quando o Estado o consagra e o garante. Mas então, isso tudo tem utilidade. Então, como é que nós vamos fazer? Eles começaram a se apropriar do espólio, dos bens daquele povo. Eles começaram a ocupar a terra daqueles povos, com isso os impérios cresciam, e principalmente eles começaram ao invés de matar as pessoas daquele povo, eles simplesmente as incorporavam, não à sua vida pessoal, mas à vida do seu Estado, ao sistema produtivo do seu Estado, que mudou por causa disso, através do que chamamos de escravidão. É outra forma de trabalho. Na linha histórica, eu já expliquei isso, estou só recordando que em cada uma daquelas eras históricas, nós tínhamos uma diferente forma de trabalho caracterizadora. Não era a única, não era exclusiva, mas era a primordial, era a principal. Tanto que Aristóteles, tido e havido como o maior filósofo da humanidade, pelo menos na Antiguidade Clássica, alguns acham que ele é o maior até hoje, outros acham que ele foi maior na Antiguidade Clássica. O fato é que não sou alfaiate, então não me interesso aqui pelas dimensões físicas dele. Vamos, primeiro, dizer que filosofia é um troço muito difícil de medir. Hoje, com o RAR nos campos de futebol, eu consigo medir a qualquer momento, olho lá no vídeo, a distância em que o jogador estava do outro, do gol, do goleiro, se havia impedimento ou não, se um esbarrou no outro ou bateu voluntariamente no outro e tal, porque eu passo a ter 3 fontes de consulta que têm que se conjugar a respeito disso. O próprio juiz e seus auxiliares, e vejo que não é uma fonte isolada e autocrática, não. Já foi no futebol, mas hoje não é mais. Tem o juiz com seus auxiliares, que passaram a ser ouvidos por ele de vez em quando.
os vídeos que são mostrados para o juiz conferir e decidir, e os mantenedores desse RAR, que estão, durante todo o jogo, analisando cada situação daquela e atendendo o juiz, ou recebendo consultas dele para dar uma definição, digamos assim, mais técnica, algo científica da visão de jogo. Não, no nosso tema não era bem assim. Não havia nem a figura externa que disciplina, por exemplo, a vida do escravo, e nem o controle da submissão. Não, o escravo era, em alguns impérios, em alguns estados, como no Brasil imperial, os escravos eram assimilados como propriedade. E a propriedade é sobre coisa. Então, eles eram coisas de produção ou coisas de comércio. Tinha muita gente que era especializada em comércio de escravos. Você tem hoje gente especializada em comércio de pedras preciosas, em comércio de automóveis, em comércio de alface. Naquela época, entre as diversas especializações, a das mantas de couro, de lã, de coisa, a dos cavalos, jumentos e mulas e outros animais de transporte, ou de tiro, como eles chamavam, obviamente, antes de fechar o plano daquela época pela introdução na sociedade de armas de tiro propriamente dita, armas chamadas com mais frequência por nós de armas de fogo. Mas, pois bem, lá de tiro era de tiragem, de tirar, transportar, movimentar pessoas, mercadorias, alimentos, etc. Então, os animais de tiro eram de propriedade do senhor que investiu para obter o serviço deles. Então, ele obteve, não foi só o serviço que ele queria, ele obteve a propriedade do animal, a posse do animal, o uso e o gozo do animal. Isto existiu no Império Egípcio. A Bíblia conta com detalhes lá a escravidão dos judeus no Egito, como conta também a escravidão dos judeus na Babilônia, a escravidão dos judeus em Nínive e em várias outras ocasiões em que eles passaram pela história nesta situação de escravos do outro povo, ou de pessoas desse outro povo. Então, o sistema prioritário, primordial, preferencial da apreensão do trabalho de terceiros nessas sociedades imperiais foi a escravidão, foi o escravismo. E o Brasil, 1000 anos depois que isso tinha começado a diminuir, resolveu entrar nessa. O mundo teve, a partir de 1500, 1600, até por escassez populacional da Europa, ele passou a ter, principalmente para explorar o mundo recém-descoberto, um retorno à escravidão maciça, à escravização não só de pessoas, mas de povos inteiros. E estabeleceram não apenas um comércio, não é só comprar e vender, estabeleceram uma indústria da escravidão, em que contratavam tribos para guerrear e apreender outras tribos e reduzi-las à situação do escravo para vendê-la para os civilizados brancos. Essas tribos geralmente eram tribos negras da África
tanto as que praticavam esse primeiro ato do escravismo, que era apreender as pessoas, e as vendiam e depois as dedicavam à venda para quem efetivamente as usava e fomentava aquele comércio, que eram os brancos colonizadores, quer dizer, colonizadores e escravocratas. Depois disso veio a Idade Média, que eu falei agora mesmo, que aquelas formas tribais lá do primeiro aspecto iam ser revistas, retomadas na Idade Média. Sim, tanto a forma do trabalho comunitário tribal, quanto a forma da tribo mais isolada, sem contato, sem convivência com as outras. Isto foi retomado na Idade Média, que, ao contrário do que os professores de história, de segundo grau, de primeiro grau, costumam falar, foi um período de altíssimo progresso para os humanos. Eu ia falando romanos, mas romanos é que está na minha próxima frase. Esses historiadores costumam fazer a história da humanidade a partir do Império Romano, dentro daquela ótica de que não existe história dos vencidos. Os vencidos desaparecem para a história é dos vencedores. Eles, então, começam a história depois daqueles grandes impérios, a partir de Roma. Quer dizer, o grande império é que teria parido a humanidade. E ela, até hoje, continua, então, a ser imperialista, como vemos dos países europeus em geral, e principalmente dos Estados Unidos da América, que eles dominam todos os outros povos e entram em atrito contra aqueles que ousam sair debaixo da sua saia dominadora. Sejam povos pequenos que querem apenas a própria liberdade, sejam povos grandes que querem também atuar como grandes e como tutelares, que já foi o caso da Rússia, ainda é bastante, e é atualmente o caso da China. Mas então, esses chamados pelos romanos de bárbaros, é que vieram lá, não se sabe de onde. Existem várias hipóteses, mas eu não vou ficar entrando aqui em hipótese histórica, eu estou tratando do direito. Apareceram na Europa vindo da Ásia. Alguns falam que é por causa do Império Chinês, que tem 3 milênios a mais de que os nossos, mesmo considerando que nós somos descendentes dos europeus e por isso conta-se a idade deles e a nossa como um só período imperial. Pois bem, alguns então supõem que esses povos incomodados pela China foram migrando para a Europa. Foram migrando atrás de uma vida mais pacífica. Outros supõem isso mesmo, só que em vez dos chineses seriam os mongóis, quando eles dominaram até a China, uma parte da China pelo menos, mas eles se organizaram como um povo guerreiro, um povo em armas, e saíram invadindo dos dois lados, para o norte, em busca da Sibéria e da Rússia, e para o sul, para o lado da China, da Índia, etc. E aí teve os reis mais famosos que participaram dessa organização do povo mongol, que foi o Gengis Khan, que liderou as migrações, e o Kublai Khan, que começou a organização do Império Mongol. E outros ainda entendem que foi por causa de uma seca que teria assolado a Ásia, ou um grande frio, essas eras que eles chamam de eras do gelo. Hoje isso é de livre consulta até por crianças, com os filmes que têm o mesmo nome. Mas a migração desses filmes é de animais.
Aqui nós já estamos tratando de uma época que deveria ser mais civilizada, porque já tinha surgido o bicho-homem, mas que, na verdade, não tem muita coisa de civilização, não. Ele continuou por muitos milênios sendo mais bicho do que homem, infelizmente. Mas então, o fato é que os bárbaros receberam esse nome de bárbaros e quando estavam incorporando a eles a Europa. E eles eram nômades. Mas a Europa não dava para eles ficar passeando para lá para cá a vida inteira, mesmo porque os passeios nômades são bastante incômodos, que eles são de terras que se tornaram inabitáveis por eles, porque por falta de recursos de subsistência, por perigos de outros povos, por muito frio ou muito calor, enfim, alguma razão à qual o ser humano não quis se adaptar, que ele se adapta desde o Polo Norte até o deserto do Saara, até aqueles desertos da Etiópia, onde eles tiram enxofre e sal das crateras dos vulcões. Mas para eles estava mais cômodo e era o que eles sabiam fazer. Eles migravam e viviam migrando. Esgotou a série de recursos num lugar, eles passavam para outro. E nisso entraram pela Europa. Muitos deles nem sequer conheciam a roda. Eles usavam para transportar algo que aparecia muito num tipo de filme que agora está meio fora de moda, que são os faroestes. Apareciam os indígenas se deslocando distâncias maiores e levando ou puxados por homens ou puxados por cavalos, que não existia lá, foram os europeus que trouxeram o cavalo, quer dizer, isso só pôde ter acontecido depois, e às vezes bem depois de 1498, que foi quando veio o Cristóvão Colombo para iniciar a colonização das Américas. Mas então, puxado por cavalo, o que eu estou descrevendo? Eles cruzavam 2 troncos, assim, amarravam aqui, de cá para trás, punham uma lona grande, um cobertor já feito para isso, reforçado e tal, e colocavam o que eles queriam transportar ali em cima. E do lado de cá ficava o puxador, que podia ser um homem, que podia ser vários homens, que podia ser um animal. Então, as pontas lá do meio de transporte iam arrastando pelo chão, o que diminuía muitíssimo a eficácia desse meio de transporte, ao mesmo tempo que desgastava os seus puxadores. Vejam como o trabalho é um desgaste que nos impomos. Mas nos impomos para quê? Para melhorarmos de vida. Seja da vida individual, seja para a minha subsistência, seja da vida do meu grupo, do qual eu me sirvo para viver melhor. E me sirvo por quê? Porque tem outras pessoas trabalhando como eu. Então, o grupo, ele é, ao mesmo tempo, um banco de utilidades. Ele recolhe de todos e distribui para todos. Esta era a visão dos bancos antigos. Mas, na Idade Média, além de já terem civilizado mais um pouco e saberem armazenar alimentos e outras coisas um pouco melhor do que naquela fase antiga lá das tribos, ainda havia uma outra coisa. Eles assimilaram um pouco do Império Romano com a visão do entesouramento. O que cada um guardasse passava a ser dele e ia lhe dar conforto, subsistência, conforto e poder sobre os outros. Então, descobriram a escravidão no Império Romano e falaram: oba, eu quero isso. E começaram também a escravizar. Houve até cidadão romano que deixou de ser cidadão porque passou a ser escravo de alguma tribo bárbara. Evidentemente, isto provocava uma atitude de vingança, uma atitude de punição do Império Romano, que ainda era o mais poderoso do mundo. Mas veja, eu estou falando ainda porque ele já estava desgastando e caindo há muito tempo,
com os reis loucos, igual os três da mesma família, o Cláudio, o Nero e o... Ixi, eu não devia ter começado a falar isso, porque eu ia esquecer o terceiro nome. Me parece que era o Calígula. Cláudio, Nero e Calígula. Esses três eram loucos. Mas hoje isso não faz muita diferença, que até presidente louco a gente tem. Não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos. Estou falando lá do Camboja, quando o Pol Pot era o ditador de lá. Coisas assim. Mas então, esses povos já conseguiam enfrentar, pelo menos territorialmente, os seus inimigos e dominadores romanos, tanto que Roma mesmo, a cidade de Roma, a sede do Império Romano do Ocidente, já tinha caído em 453 depois de Cristo, já tinha caído na mão desses bárbaros. E daí 1000 anos, 1464 depois de Cristo, Roma caiu. 1453 depois de Cristo, Constantinopla, que era a sede do Império Romano do Oriente, também caiu. E caiu tanto que não fez nem igual Roma, que ainda tem lá as estruturas do Coliseu e do Senado Romano e tal, e continua com o mesmo nome de Roma. Não. Constantinopla, que era o nome da cidade, dado pelo seu fundador, que era o rei Constantino, quer dizer, vinha um imperador romano e construíam o Arco do Triunfo e dava o seu nome para ele. O Arco de Justiniano, o Arco de Justiniano, não, que esse era um jurista, não era um imperador. De César, de Juliano e tal, e tal. Vinha um outro e construía o Coliseu, dava o seu nome para ele e tal. E vinha um e construía uma estrada, uma rodovia, era a Via Ápia, porque ele era o Ápio. E a mesma coisa ele fez o dia que ele construiu uma nova cidade como sede do império para ele. Constantino construiu Constantinopla. E aí, para continuar imperando e ter as suas vontades, os seus poderes de imperador preservados, ele fez um acordo com a Igreja Católica e passou a ser católico, ao invés de continuar sendo politeísta, como era a religião romana. Eu acho uma injustiça chamar a religião romana de mitologia e a nossa de religião. Ou tudo é religião ou nada é religião. Ou eu reconheço a existência de divindade ou divindades e devo reconhecer que cada povo culturalmente tem o seu meio para denominar as suas e chegar a elas, ou eu não reconheço e então é tudo mito. Aliás, mito é algo que está muito em moda. Mas então, voltando para nossos bárbaros, eles foram se sediando em locais da Europa, e nesses locais da Europa vinha o conquistador, o chefe do povo em armas, e se estabelecia, geralmente numa colina, para ele poder ter uma visão enorme, o que lhe facilitava o domínio e a defesa. E aí ele pegava as terras que eles tinham conquistado, estava na mão dele, que ele era o comandante da tropa, tudo que a tropa pegava era dele, a não ser que ele permitisse que os outros pegassem. E de lá, então, ele dividia em grandes pedaços de terra, como se fossem os nossos estados hoje, principalmente os estados pequenos de Rio de Janeiro, Espírito Santo, os do Nordeste e tal. E a cada naco de terra desse, eles chamavam gleba. O conjunto das glebas formava o feudo, que era comandado por aquele antigo general, antigo nobre, antigo respeitado comandante da situação, o rei da cocada preta, que ficava lá em cima do seu morro e com seus nobres auxiliares
ou auxiliares nobres, como vocês prefiram, comandava tudo. Então, o feudo, ele era o senhor feudal. Vejam, a situação desses povos era tão funcional, era tão voltada para o meio da ação, que eles não receberam nem título de rei, nem título de imperador, nem título de comandante, não. Senhor, senior, que em latim significava o mais velho, passou a significar o mais respeitado, o mais poderoso, o mais dominador. E ele de lá dominava tudo, era respeitado por todos e fazia a partilha das coisas. Então, eu já expliquei como, não vou voltar a esse aspecto, mas os outros a quem ele outorgava as glebas apenas para uso, não existia propriedade. Outorgava as glebas e lhes dava a atribuição. O que uma gleba tinha condição de produzir era aquilo a que a família do ganhador do uso da gleba ia trabalhar. A vida inteira ele ia trabalhar naquilo, seus filhos iam trabalhar naquilo, seus netos. 1000 anos dá o quê? Dá umas 20 gerações. Ainda mais naquela época em que as pessoas viviam bem menos do que hoje, por causa da elevação do aperfeiçoamento, da evolução dos serviços médicos, desde o curandeiro até os altamente especialistas, principalmente os divinologistas, infectologistas, na atualidade. Então, evolução também dos remédios e evolução até dos hospitais, para que eles passem a ter melhores condições de tratamento. Limpeza, higiene. Há 100 anos atrás nós tivemos uma outra epidemia que morreu muito mais gente hospitalizada pela falta de higiene, pela falta de organização, pela falta de aglomeração dentro dos hospitais. Hoje não se consegue fazer nem combate às aglomerações na cidade. Naquela época, a peste durou 2 anos e meio, 3 anos, e matou milhões. E os hospitais ajudaram a matar com as más condições que eles tinham. Hoje, os hospitais tinham boa condição, agora eles estão falando, o hospital tal entrou em colapso, a rede hospitalar da cidade tal entrou em colapso. Por quê? Porque eles já não conseguem mais atender os pacientes com boas condições sanitárias, médicas, e de equipamentos e de remédios. Eles falam que lá em Manaus já morreu, não sei se 20 e tantas pessoas, por falta de ar. Tampe o nariz um pouquinho, esperem aí 1 minuto, para vocês verem o desespero que é a falta de ar por 1 minuto. Tirou o aparelho, como eles respiravam um fiozinho de ar de nada, eles não morriam de imediato, mas ficavam lá horas, lá em Manaus, né? Lá em Manaus, entre a vida e a morte, morrendo aos poucos, e cada puxadinha de ar que eles conseguiam dar restaurava um pouquinho da vida deles, até morrerem de fato e de direito. Mas não é só aquele lá, não. Teve gente desse jeito no Brasil inteiro, aqui em Minas, nós vimos reportagens sobre o Triângulo Mineiro, mas teve em outros estados, teve para todo lado. Da mesma maneira que outros morrem porque está na porta do hospital, porque está no corredor do hospital. Então, acabaram-se as condições sanitárias de higiene da nossa rede hospitalar. Mas, nessa rede hospitalar, quem que se destacou como o melhor prestador de serviço, o maior salvador de vidas, o que garantiu a estabilidade e a continuidade da comunidade humana nacional? O SUS, os médicos, os hospitais públicos ou de caridade. Então, nós que vimos já gerações e gerações, eu fui educado num mundo individualista, repressor e
extirpador de direitos e de pessoas, que foi o mundo implantado pela ditadura de 64 a 88. Não é 88, não é 85, é 88. Em 88 é que veio a nova Constituição, em que se permitiu o retorno da votação direta para os cargos eletivos de todo o Brasil. Em 88 é que, por passarem a se subordinar à Constituição, as leis da ditadura foram abrandadas. Até hoje ainda se discute a revogação da Lei de Segurança Nacional. Claro, uma Lei de Segurança Nacional da ditadura é inaplicável, inadaptável. Um juiz qualquer aí nesse Brasil imenso tinha que declarar a inconstitucionalidade dela frente à Constituição de 88, mas até agora os pusilânimes ainda não fizeram isso. Pois bem, essa ditadura foi um pouquinho abrandada na sua aplicação, sem nenhuma modificação na sua letra, mas apenas na sua hermenêutica, pela Constituição de 88, que garantiu alguns princípios meio poéticos, meio utópicos, como a democracia, como a liberdade, como coisas assim, sonhadas por nós humanos e detestadas por nós humanos. Pois bem, eu fui educado dessa maneira, então dentro de mim, como dentro de cada um da minha geração, tem uma semente do isolacionismo, da relação conflituosa com o outro, da usurpação do serviço e dos bens alheios e, inclusive, principalmente do próprio Estado, para o seu uso e gozo próprio. Isso aqui está voltando. Lá nos impérios, nos grandes impérios, nas cidades impérios e assim por diante. Mas isto foi o fruto de uma doutrinação, uma legislação, uma imposição e uma ditadura, que foi aquela que eu mencionei de 64 a 88. Então nós somos educados dessa maneira. Muitos de nós se insurgem contra isso e procuram adotar um caminho, uma ideologia mais democrática para si e principalmente mais democrática na atuação do Estado. Mas ainda a mentalidade que impera ainda é a que conseguiu eleger nosso atual presidente. E o que vocês acham desta mentalidade, desta ideologia, a qual eles dão o nome de liberal capitalismo, política liberal, economia capitalista, mas que esse liberal aí nos atrai, nos engana, como a luz faz com as mariposas, atrai e mata. Pois bem, esse esse liberalismo aí faz isso conosco, que ele não é livre, ele não nos deixa livres, ele funciona para os detentores de poder, os ostentadores de fortuna que comandam o Estado, comandam a grande fazenda deles, em que eles podem queimar, minerar, matar índios, matar não índios, lucrar até com as idas da gente ao banheiro, que privatiza as empresas de água e saneamento dos estados, e elas passam a transferir para eles, mediante lucro das ações, aquele ganho que elas têm de nós por cuidarem de nosso esgoto. Até isso é forma de o capitalista ganhar dinheiro de nós. Mas então, voltando para... Então, veja que esse período produziu essas várias gerações individualistas e antissociais. Imaginem, então, aqueles bárbaros sofridos com a sua vinda desde a Ásia por anos, décadas talvez a fio, até achar um pedacinho de terra lá na Europa onde eles podiam se assentar,
E à medida que eles foram descobrindo o individualismo com os romanos e rompendo os seus laços tribais, os seus laços consanguíneos, e substituindo-os por uma coisa que um filósofo do final desse período falou, lá o Hobbes, que o homem é o lobo do homem. Não, na visão imperial, só tinha um lobo que comia os homens. Agora não, que passaram a ser ambos lobos. É o liberalismo. Mas então, voltando para lá começou a haver, continuou havendo escravidão, mas foi diminuindo a importância, porque a forma de trabalho relacional passou a ser o servilismo, que era a característica do trabalho no feudalismo, que era a atuação à vida e à morte do servo de gleba, e que era o grande benefício do senhor feudal. Terminou aquilo, entrou no liberalismo, sobre ele eu já acabei de falar. Basta dizer que, com o liberalismo, fracassou aquilo tudo. Vocês imaginam a gleba de terras, mesmo que seja do tamanho de Sergipe, ou de Alagoas, ou do Espírito Santo, que é um pouquinho maior, mas que naquela gleba tem uma família que vai viver 1000 anos lá. Durante esses 1000 anos, ela vai genros de outros lugares, vai casando os filhos com essas noras e genros e tendo netos, bisnetos, trinetos, milinetos, sei lá, e chega num ponto em que a terra esgotou porque eles não tinham a Monsanto e a Ciba Gás e a Pfizer para vender para eles os pesticidas, os herbicidas. Sida significa morte, né? Homicida, suicida, sida significa morte. Então, pesticida, herbicida, homicida é o que caracteriza a nossa agricultura hoje. Todos tóxicos. E naquela época não existia isso, então a gleba ia perdendo o seu vigor, as suas potencialidades de criar capim para o gado ou de criar plantações para o uso humano, para o consumo humano. E aí a gleba estoura, não cabe mais, aquele povo passou a viver na miséria. Era para uma família, ali já tem 25 vezes o que uma família daquela época, tinha muito filho, então vamos pôr 10 filhos para cada um, 250 pessoas no lugar de 5, não dá, né? Não dá. Mas então, faliu de tal maneira que coincidiu que quando acabou o feudalismo, aquele desenvolvimento que teve durante ele, principalmente através dos contatos com outros povos e da ciência, do desenvolvimento técnico, das invenções e tal, exemplo de contato com outros povos, com os chineses, que deram para a Europa as sedas, a pólvora, a bússola, o astrolábio, e mais um punhado de outras coisas, até autômatos. Não eram autômatos cibernéticos, eram autômatos tanto mecânicos, mas existiam lá na China. Então, vejam aqui que nós estamos falando do sistema de trabalho num lugar só, na Europa. Começamos rodeando o Mediterrâneo e os outros povos foram chegando, ocuparam a Europa e foram crescendo na Europa e superocuparam a Europa, depois só com a descoberta de novas condições de cultivo, de consumo, de alimentação, é que ela readquiriu condições de sobrevivência. E os outros povos? A nossa história é judaico-cristã, greco-romana, brancariana e europeia. Esses 7 termos descrevem o que é a nossa sociedade atual e trazem atrás de si toda a discriminação, toda a exploração do diferente, da pessoa diferente,
exploram a mulher, exploram o homossexual, exploram o pobre, exploram o trabalhador, da mesma maneira que os grandes países, as grandes potências exploram os menores. A lei da selva de pedra é a lei da exploração, é a lei liberal. E, continuando, então, esse liberal que se fala em política e que se casa muito bem com o capitalismo, que é econômico, não tem nada a ver com aquele liberal que a gente fala, de um professor que deixa os alunos mais soltos, de um patrão que deixa os seus, que não aterroriza os seus empregados e que os explora pouco. Não, esse liberal da nossa vida quer dizer liberdade de atuar por si mesmo, liberdade para se respeitar. O outro liberal quer dizer liberdade para participar de uma elite e dominar economicamente, mas também culturalmente e politicamente, o resto do povo. Aqui nós passamos a ter o emprego. Então, direito do trabalho. Esse emprego nasceu como uma das formas de trabalho. Ele continuou sendo chamado de trabalho porque o entendimento dos criadores dele, a doutrina social da igreja, os relatórios dos prud'hommes e políticos trabalhistas da Inglaterra, a atuação a partir do início desse século, das organizações internacionais, isso tudo, a civilização, no que ela conseguiu romper no meio dessas pedras que são os corações humanos, isso tudo civilizou um pouquinho os homens, os tornou um pouquinho mais abertos uns para os outros, e eles puderam, pelo menos, estabelecer relações de confiança. Essas relações de confiança receberam, como sempre foi desde o Império Romano, desde os albores do Império Romano, uma relação contratual. Só que o contrato para os romanos era uma coisa jurada perante alguma das divindades. Então, o descumprir um contrato para os romanos era um insulto aos deuses. E eles, por si só, ou se eles não agissem através dos dominadores da época, iam reagir àquilo, iam castigar a pessoa na face da terra e depois no inferno lá deles. Na Idade Média, quem que dominou? Desde aquele acordo que eu falei que o Constantino, que fundou Constantinopla, fez com a igreja para poder conservar o seu império, a igreja passou a ser a maior potência do mundo. E hoje a gente fala igreja católica, apostólica, romana. Naquela época não precisava de tanto adjetivo, porque não tinha partes que tinham se rebelado contra ela e criado outras religiões na intenção de fazer uma religião mais sadia, mais independente e mais local. Mas também lá no dizer deles, reconstituir, sanar alguns erros da própria igreja. Então a igreja mandava no mundo e os estados feudais começaram a se sentir tolhidos por aquilo, até que já no fim da Idade Média, eles foram se libertando, eles foram se recusando. Dizem, eu não sei se é verdade, que Napoleão Bonaparte, já em 1790, 90 e tanto, 1800 e pouco, que foi a vida de domínio dele na França, ele foi ser coroado pelo Papa, como os reis franceses faziam desde Carlos Magno.
lá no ano 300 ou 400 depois de Cristo, ele no ano 1800, então, ele foi ver ser coroado pelo Papa. No meio da cerimônia, o Papa solenemente dava a coroa, lia os textos em latim, dizendo que em nome de Deus o sagrava imperador, sagrava imperador, quer dizer, transformava em algo de divino, e ele tomou a coroa e falou assim: o povo é que me deu o poder para receber essa coroa. Mais ou menos isso, eu não sei das palavras certas. Eu sou o representante do povo, então, em nome dele, eu me coroo. Aí é que acabou de romper a própria Igreja Católica com os dignitários eclesiásticos. Mas, e da mesma maneira que rompeu isso, o feudo faliu, as corporações de ofício que trabalhavam no trabalho, na produção artesanal, técnica, de objetos úteis e, às vezes, também artísticos. E aí foi se criando a relação de emprego. Como eu falei, se dava o nome de relação de trabalho, porque eles entendiam que aquela relação de emprego ia ficar sendo a relação típica de trabalho em todos os setores da atividade econômica e da atividade social humana. Isso nunca aconteceu. Hoje estão se esforçando, dentro desse neoliberalismo de fancaria que nós temos aqui, estão se esforçando, aqui que eu estou falando é no planeta Terra, viu, gente? Estão se esforçando para acabar com essa tal de relação de emprego, mas o fato é que eles tinham a impressão que ela ia dominar todos os setores da atividade econômica humana. Por isso ia ser tudo uma coisa só. Então ia ser tudo trabalho. Mas nós já vimos, se a gente olhar a sociedade, a gente vê que não aconteceu nada disso. E aí nós vamos romper com esta linha histórica, essa linha do tempo que vem lá do surgimento do ser humano até a atualidade, e que na atualidade tem como primazia, como preferencial, como o tipo de relação que mais existe dentro da sociedade, o emprego, e vamos pegar o atual. Eu estava falando que tomou o nome de relação de emprego, de direito, relação de trabalho, direito do trabalho, consolidação das leis do trabalho, porque entendi-se que isso ia vigorar, ia se planificar e plenificar em toda a Terra. Mas depois viram que não acontecia, que vários tipos de relações de trabalho nunca vão caracterizar uma relação de emprego. Quer dizer, não vão ter aquelas características que eu mencionei no início da aula e que nós vamos depois classificar de acordo com a legislação trabalhista. E não tendo não tendo todas as características desta, existem outras que não são essas, que são diferentes. Então, vamos ver a linha horizontal do trabalho na atualidade. Relação de emprego nós já sabemos que existe, e que eles queriam chamar e chamam muito de relação de trabalho. Mas os outros tipos de trabalho, nós temos o autônomo, que é aquele que é dono do produto do seu trabalho e o vende no mercado. Então não tem que receber ordem, não tem que depender de salário de ninguém. O que ele recebe no balcão, na porta da loja. O prestador de serviço também autônomo, aquele que eu falei, era o comerciante, prestador de serviço, que faz um terno, que faz um vestido de noiva, que conserta uma torneira vazando, que faz a instalação elétrica de uma casa, que dirige um carro dele mesmo, ou da Uber, pelo menos por enquanto estão considerando, porque eu acho um absurdo, a relação da Uber como não sendo relação de emprego. Mas então, esses são autônomos. Então, autônomos, empregados. Existem os servidores públicos. É aqueles que fazem o que um trabalhador
empregado faz, só que para um tomador de serviço específico, que é o Estado, que é o ente público. E aí, este servidor público tem outra lei separada, que são as leis administrativas, o Estatuto do Servidor Público e as outras que regem a matéria. Tem também, cai na mesma casa, o Estatuto da Magistratura, o Estatuto do Ministério Público, o nosso, dos professores, mas todos acabam caindo num repositório comum, que é a Lei 8.112, que é o Estatuto do Serviço Público em geral, é a Lei do Trabalho Administrativo. Por quê? Porque o Estado é conduzido por uma administração. Esta administração é que organiza, legisla, organiza, comanda, cobra e se apropria do trabalho dos servidores públicos. Então, o trabalho deles é administrativo. Todos eles regidos pela lei administrativa. E vamos um ponto à frente. Empregados, autônomos, servidores públicos, relação do pátrio-poder, ou do poder familiar, como o novo Código Civil fala. Novo em termos, porque ele já tem quase 20 anos. Essa relação pela qual o pai detém poder para comandar o comportamento dos filhos e, através deles, lhes inocular uma mentalidade, uma filosofia, uma ideologia para a vida afora, isso aí leva a indivíduos que são autônomos até sem saber controlar e saber que têm a sua autonomia. E, por isso, voltam a se submeter aos ditadores, aos autocratas e aos patrões cruéis de todas as épocas. Como a minha geração, eu falei que foi educada para isso durante o período da ditadura de 64 a 88. Pois bem, o próximo passo, então, aqui nós temos uma relação de família, que é regida pela legislação familiar e pela legislação da criança e do adolescente, principalmente o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que na verdade tem um outro nome mais amplo, mas por isso aí ele é conhecido até nos arraiais do judiciário. Depois disso nós podemos ter outros tipos de trabalho, como o trabalho exercido em conta própria, que não entra nesse que eu estou falando, porque aqui eu estou falando das relações de trabalho, e o de compra por conta própria não é relação de trabalho. A relação que o trabalhador vai ter com os consumidores de seu produto é uma relação comercial, ele vai vender os seus produtos. E podemos botar aí também outra classe, categoria de trabalho, como trabalho eclesiástico, seja ele qual for, o do pastor, do padre, o do médium espírita, o do senhor do terreiro de Umbanda, de Candomblé, o trabalho do segurança pública, segurança privada, de estabelecimento de segurança privada. Todos trabalhos em que de segurança privada, é claro, eu já mencionei agora, porque eu antecipando o próximo ponto, mas não entra no meio dos ministros religiosos. Os ministros religiosos é um trabalho que é ligado, não é pelo direito, é ligado pela fé e pela dedicação religiosa. Então, as regras de remuneração, de sobrevivência, de subsistência, de moradia deles são completamente diferentes. Se bem que o Estado também se preocupe com isto, para que denominações religiosas
não explorem os seus ministros, pastores e ministradores dos seus dogmas e convicções. Já houve a professora Alice, uma brilhante professora aqui da casa, que faleceu há mais ou menos um decênio, um pouco menos talvez, ela, além do livro de manual de curso que ela tem, que é excelente, é um dos melhores que eu conheço e que está acessível a vocês nas bibliotecas ou nas livrarias, ela tem outros livros, inclusive um já mais antigo, que se chama Direito do Trabalho Aplicado. Quer dizer, direito do trabalho nos documentos que ele gera, ou que, ao serem gerados, o portam. Sentenças, acórdãos, parecer, me parece que tem até algumas petições ou recursos e tal, e um deles ela fala sobre gente ligada a religiões, eu me lembro de um dos nomes que ela usava lá, o colportor, que vendia livro, pegava contribuições e tal, de importa em importa para a sua religião, e que um dia a religião não quis ele mais, ou ele não quis mais a religião, e só tinha dado pela religião a sua subsistência. Não tinha nenhuma possibilidade de viver daquilo. Então, ou de tirar o seu sustento, a sua economia, a sua garantia do amanhã daquilo. Porque nem previdência eles tinham. Então, ela reconheceu aí o vínculo trabalhista, porque eles exerciam atividades que davam lucro, que dava renda e lucro para o grupo religioso, e o grupo religioso se omitia na contraprestação a essa pessoa. Então, pode botar isso também aí como outra forma de trabalho, que, a não ser nesses casos clamorosos, como o que ela falou, não são relação de emprego. É relação de emprego quando cai nessa atividade clamorosa e, ao mesmo tempo, rentável para o tomador de serviço. Outras formas de prestação do serviço, de realização do trabalho, de atendimento ao interesse alheio através da aplicação da sua energia, tem muitas. Até o trabalho voluntário tem. Mas com essas aqui foi suficiente para vocês verem a multiplicidade de formas de trabalho que existem em nossa sociedade. Só me falta acrescentar alguma coisa relativa ao trabalho rural. Tem o trabalho do emprego rural, tem o trabalho do arrendatário, em que ele aluga, arrenda, que é o termo certo, a terra do grande fazendeiro, do latifundiário, ou do pequeno fazendeiro que não vai explorar pessoalmente a sua fazenda, sua gleba, e então este arrendatário paga como se fosse um aluguel, paga com a parte do plantio e tal coisa, aí eles chamam ele de meeiro, de terceiro, de quarteiro, dependendo da parte que ele vai dar, se é metade, se é um terço, se é um quarto. A legislação trabalhista, ou melhor, a legislação rural, o Estatuto do Trabalhador Rural e tal, é que disciplinam essa relação. Então, esses não seriam também empregados. Se bem que isso aí é muito usado para burlar uma situação de emprego. Por isso, existe muita sentença da Justiça do Trabalho que estabelece que isso aí burla a relação de emprego e que, então, fica reconhecida a relação de emprego e o tomador do serviço fica obrigado a pagar, a indenizar, a repor, a contraprestacionar todos os
débitos trabalhistas a que aquela pessoa, como sendo empregada, tem direito e que ele não cumpriu. Seja para ela, seja para a Previdência Social, etc. Então, nós estamos vendo que o setor de trabalho é bastante diversificado, é bastante múltiplo. E só falta vermos, então, a separação para que tenhamos uma visão que nos mostre, que nos possibilite dividir, separar para nos concentrarmos no direito do trabalho, que é relativo, depois de tudo isso já ficou claro, ao empregado, à relação do empregador com o empregado, a relação pela qual alguém se apropria desde a energia do trabalho alheio. Então se apropria da faculdade de mandá-lo, é o que o artigo 2º da CLT fala, que o empregador administra a relação de emprego que ele mantém com o seu empregado. E, além disto, esta relação é aquela que se submete ao ordenamento jurídico trabalhista. Então, com isto, eu vou passar para vocês o esquema que traça essas duas linhas, a vertical ou temporal, linha do tempo, e a horizontal ou atual, que é a linha da diversidade atual do trabalho. E estamos encerrando essa aula, vamos continuar o tema na próxima, e eu quero já adiantar para vocês que já está no Moodle, porque lá é um local obrigatório para a UFMG tomar conhecimento das minhas atuações dentro do regime de trabalho, apesar de aqui ser servidor público, que eu tenho com ela. Então, posteriormente vai ser passado também, talvez, dependendo do que me der na telha, para o Teams, que é este onde a gente coloca as aulas e tal, mas de qualquer maneira, vocês têm também a necessidade de consultar o Moodle, porque ele é o registro, o conjunto formal de documentação de nosso curso. Uma boa leitura ou oitiva, né? Que a aula é oral, para vocês. E sejam felizes. Até o nosso próximo encontro.